Saudações terráqueos, tudo bom com vocês? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje em nossa segunda aula do último nível, que é o nível Universalismo 2. Se você caiu de paraquedas aqui agora, saiba que essa aula é uma aula de um extenso curso que está disponível no site cienciauniversalista.com.br ou aqui em playlists do YouTube, tá? Então vamos aqui para o nosso nível Universalismo. E agora, aula passada, falamos sobre transição planetária, diversas possibilidades e uma atualizada com as circunstâncias mais contemporâneas. E vamos agora mergulhar. Essa aula é uma aula preparativa para as próximas, tá? Como dizem, largando spoilers, vamos encerrar nesse último nível o que seria uma nova visão, com todo o embasamento que foi colocado, sobre os três caminhos, dentro das escalas do conhecimento, sobre consciência, sobre o universo, sobre sociedade. Vamos falar também sobre espiritualidade. Vamos ter um fechamento para esse curso que ainda estou pensando, preparando como fazer, tá? Vai ser uma aula mais homenagem, enfim. E hoje é justamente para a gente conversar um pouco, ao longo de todo esse curso, o que seria um pensar universalista. Já falamos em uma aula passada sobre educação universalista, e isso dentro também de contexto de uma sociedade, mas agora vamos mergulhar um pouco mais sobre o que seria o pensar universalista. O que é isso? Né? O que é esse rótulo universalista? Não use esse rótulo. Né? Quando alguém me pergunta certas coisas, eu nunca digo, não, eu sou universalista, porque fica parecendo que você achou uma ideologia, um conjunto, né, de conhecimentos ali fechado, vestiu, aceitou e disse, eu agora estou pensando igual aquela galera ali. E a gente sabe que o universalismo não é isso. É uma ferramenta do pensar. Ou seja, você utiliza essa ferramenta. Mas o seu conjunto é diferente dos demais. E aí cada um vai ter o seu conjunto de conhecimento. Claro que vão existir pontos, né, de convergência no coletivo, compartilhamento de pensamentos, mas cada um vai ter sua própria essência, seu núcleo de conhecimento, que é o que a gente tanto fala sobre a nossa liberdade filosófica. Então essa ferramenta é uma ferramenta maravilhosa para nos libertarmos. Nos libertarmos por conta própria. Mas o que seria o pensar universalista de uma maneira mais profunda? Tá? Eu não vou entrar em assuntos tão complexos, que já foram trabalhadas em aulas passadas, tá? Porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Então, o que é o pensamento? Para começar, se vamos falar de pensar universalista, primeiro é entender o que é pensar. É ação, pensar. Mas o que seria o pensamento? Né? O alvo do pensar. Como é que se constrói o pensamento? Como as ideias, como as memórias, como isso tudo fica armazenado na sua consciência? Eu não estou falando nem no cérebro, né? Inclusive tem uma aula dedicada só sobre falar sobre o cérebro. Então, o que é pensamento? Como pensamos? Como a informação flui pela nossa consciência? O que é nossa consciência? Onde fica a nossa consciência? No nível consciência a gente falou bastante sobre isso, né? Então, entender o que é consciência é tão fácil como entender o que é o universo todo. Então, assim, é bem complicado. Mas dentro da nossa perspectiva de realidade, a gente pode vislumbrar o que seja a consciência. Dar um norte, dar uma diretriz para isso. E falamos bastante sobre isso. E dentre diversas aulas eu vou destacar duas que eu acho que são essenciais, necessárias para a continuidade dessa aula de hoje. Que é a aula do nível Universo, do caminho Universo, nível Universo 3. A aula 3 é o mecanismo do pensamento, tá? Aí você pensa, caramba, eu vou falar sobre mecanismo de pensamento no contexto de universo? A ideia justamente é essa, é você lidar com a estrutura do universo para entender o arranjo de informação do nosso núcleo de pensamento. Vamos chamar de consciência, o nosso cérebro como uma estrutura, uma grande antena que vai trabalhar nesse nível de enlace de camadas de informação, enfim, vale a pena. E o outro é a aula também no nível Universo 3, a aula 4, a aula seguinte é essa, que é sobre espiritualidade.
espiritualidade com o pé no chão. Vamos, inclusive, entrar na questão de densidades de realidade, o que seria um campo mental, o que seriam as diversas dimensões, né? E como a informação flui através de todos esses campos e aonde a singularidade está nessa dinâmica toda da informação, né, circulante aí no universo. Então são duas aulas que eu recomendo demais, tá? Aqui embaixo, ó, temos uma sequência, ó, estímulos, memória, emoção, integração, depois linguagem, imagem, pensamento e uma retroalimentação. Estímulos ativam a memória e emoção, que se integram e se expressam por linguagem e imagem, formando o pensamento que, por sua vez, gera novos estímulos, num fluxo constante de consciência e aprendizado. Vimos sobre os dois canais por onde a informação percorre para chegar até a sua consciência. Inclusive, vimos o meio, vimos o mecanismo disso em relação até à estrutura do universo. Espaço, tempo, consciência, tá? E, dentro desses dois caminhos, vimos que também, com todas as outras aulas, com o próprio torus, com a própria a estrutura fundamental do vácuo, a dinâmica do tudo, que existe uma retroalimentação da singularidade. Então, emanamos informação o tempo todo, emanamos energia, emanamos matéria, emanamos informação e, ao mesmo tempo, estamos absorvendo isso constantemente. Então, isso gera uma retroalimentação, né? Inclusive, conversamos como seria a relação da nossa consciência com um cosmo maior, né? Ou seja, nós emanamos pensamento à fonte, a Deus, ao cosmo, como queira chamar. E o que é que nós absorvemos de volta? Realidade. Então, emanamos pensamento, a resposta vem como realidade. E fica nesse ciclo aí, onde vamos ver que o algoritmo da vida a gente chama hoje de sincronicidade, tá? É uma comunicação direta, mas vamos falar sobre isso já já. Então, entendendo um pouco o que seria esse mecanismo, vamos falar aqui sobre o que seria a lógica do nosso cotidiano, um mecanismo da construção do pensamento. Primeiro, a entrada de estímulos, ou seja, sensações externas. Falamos bastante sobre esse veículo, essa máquina chamada corpo humano, e os nossos sensores, nossos mecanismos para a percepção da realidade, tá? E sensações internas, ou seja, o caminho de fora do caminho do discernimento, o caminho interno, o caminho do sentimento. Então vem aí as nossas emoções, enfim, aí tem batimentos, fome, características do próprio corpo, né? Esse veículo que ele também tem uma mente própria, mas enfim. E isso gera o processamento inicial, onde o cérebro interpreta estímulos usando memórias prévias e padrões aprendidos. Isso é muito importante e vimos que a nossa tendência humana é de buscar padrões em tudo. E é justamente devido a esse perfil que nós buscamos e traçamos os padrões da vida. Vimos que existe uma geometria na natureza. Vimos que o tudo, existe uma dinâmica para todas as suas escalas. Então fomos para o quântico, ao macrocosmo e vimos que a dinâmica é a mesma. Por quê? Porque temos essa capacidade de buscar padrões. Então, quanto mais padrões, um conjunto de padrões você consegue perceber, maior passa a ser o seu universo perceptível. E já existe aí, nesse caso, um viés cultural pessoal, que é justamente esse conjunto que você já está agregado, né, nesse seu conjunto de percepção. E aí entra a integração, ou seja, a conexão entre emoções, sistema límbico e raciocínio lógico. Ou seja, é nesse momento que o discernimento entra. Espera aí, o sentimento veio primeiro, agora eu vou discernir sobre isso. Inclusive, já conversamos, mas vamos conversar mais sobre o que seria, qual a importância da metafísica para uma análise do universo. Existe a forma de você navegar no universo, que é a navegação direta através do sentimento. Existe uma navegação mais complexa, como Platão falava, que é a questão da metafísica, onde você viajar pelo racional, você ir no invisível, ir no imaterial, mas conseguir penetrar nesses campos do universo através da razão.
E aí é o campo do discernimento, né? Então, a imaginação combina elementos diversos, cria novas associações, que aí gera uma nova estruturação simbólica. A linguagem organiza os conteúdos, palavras, imagens mentais, metáforas, né? Já que você passou pelo padrão, você vai organizar isso, e aí tem a produção do pensamento consciente. Surge como uma ideia, raciocínio, julgamento ou insight. Insight muito atrelado à percepção ultradimensional. Pode ser silencioso, um pensamento interno, ou uma fala, uma escrita, uma ação. E após isso existe a retroalimentação, porque cada pensamento, cada ação que você vai gerar, vai modificar o meio, vai vibrar os campos que estão ao seu redor, e isso vai gerar o quê? Uma nova percepção diferente de universo, de campos, de flutuações, enfim, de tudo. E isso não vai parar, isso vai fazendo o quê? Gerando o deslocamento da sua singularidade nisso, no todo que a gente chama de universo. Então, o pensamento cotidiano ele passa a refletir um mosaico de verdades parciais. O conhecimento e a percepção ultradimensional funcionam como lentes adicionais que ampliam nossa visão de mundo. Quando nos limitamos apenas às dimensões físicas e sensoriais imediatas, percebemos apenas uma fração da realidade. Aquilo que os sentidos e os instrumentos científicos convencionais conseguem captar. Né? Falamos bastante sobre isso em aulas passadas. O universo ele precisa ser expandido com o nosso raciocínio, com o desenvolvimento de nossa percepção. E a percepção ultradimensional, que comumente muitos chamam de mediunidade, tá? Sensibilidade, enfim, como queira chamar. No cotidiano, utilizamos nossos pensamentos de forma prática e fragmentada, mobilizando conhecimentos em áreas segregadas, ciência, filosofia, religião, arte, etc., sem integrá-los plenamente. Essa compartimentação gera afinidades parciais do saber, mas impede uma visão unificada da realidade. Assim, a sabedoria se fragmenta em verdades isoladas, e o pensamento diário permanece limitado à lógica das partes, em vez de alcançar compreensão do todo. Ou seja, a nossa tendência cultural, nós fomos educados e preparados para não enxergar a realidade como um todo, né? A sabedoria ela fica realmente fragmentada. E justamente o universalismo vem como um treinamento do pensar. Um treinamento de você entender que os estudos, eles nunca estão isolados. Tá? Que por conveniência, por uma aplicabilidade técnica, isso é separado. Mas quando você estuda, por exemplo, vimos aí na física, que para você ter uma resolução de um problema prático ali local, você cria um sistema isolado, um sistema fechado em relação ao todo o universo, para lidar com aquelas poucas variáveis, sem as inúmeras variáveis e interferências que haveriam nos cálculos. Mas vimos que na prática não existe sistema fechado. Então a nossa mente, para expandir, para você expandir sua consciência, você precisa ver de uma maneira mais holística, como um todo, mais integrada, e buscar esse elo entre as bases do conhecimento, que é todo o treinamento que esse curso aqui está promovendo, né? De você pensar integrando esse conhecimento. E isso é o que vai expandir sua consciência. Vimos, por exemplo, que esse termo expansão da consciência é colocada erroneamente em certos atos, como, por exemplo, de você expandir sua percepção de realidade temporária. Isso é uma coisa. Isso não é expandir a consciência. Expandir a consciência é conhecimento, é experiências, é viver, é amar, tá? Então, conhecimento e amor a gente vai ver. Então, a nossa percepção, ela começa a ser ampliada primeiro, pela reflexão, o autoconhecimento. Vimos que a viagem interna e a viagem externa é a mesma viagem, só em sentidos diferentes, mas é a mesma viagem. Tanto faz, eu tenho muita afinidade pelo externo, eu tenho muita afinidade pelo estudo interno. Você vai chegar no mesmo lugar, você vai passar pelos dois caminhos, não tem jeito. Tá? É só uma diferença de escala, mas está no mesmo meio, com as mesmas dinâmicas. Vimos bastante isso. Então, o conhecimento metafísico, sustentado pela razão, amplia a percepção da realidade, a ultrapassar os limites do sensível e questionar os fundamentos invisíveis que sustentam o mundo. Enquanto o saber empírico descreve fenômenos, a razão metafísica busca seus princípios,
integrando o visível e o invisível numa mesma ordem. Com isso, expande-se a consciência para além da fragmentação do saber, revelando a realidade como totalidade coerente e não apenas como soma de partes. Esse é o nosso grande desafio. E como a nossa consciência tem a capacidade de se expandir no momento que nós passamos a refletir sobre nós mesmos, como nós funcionamos nessa zona limitada que nós estamos, né? A consciência está completamente limitada e sempre, na verdade, haverá um parâmetro de limitação. Como conseguimos operar nessa dimensão que estamos, nesse planeta que estamos, nesse corpo que estamos, como ele funciona, qual é o algoritmo de pensamento? No momento que vamos refletindo sobre isso e vamos aprendendo a absorver as informações que estão no universo, na realidade, aí sim você começa a atingir um outro patamar de consciência, se locomover e aquilo que já estava acessível a você, você começa a absorver informações diferentes. Por exemplo, você pega um livro ou assiste um filme 10 anos atrás. Assista agora novamente o mesmo filme, leia o mesmo livro. E eu garanto a você como você vai absorver muito mais informações do que antes, ou ter perspectivas muito diferentes de antes. Por quê? Porque você mudou. Aquele conjunto de padrões que você tinha dentro da sua consciência para poder servir de parâmetro já foram completamente alterados. Eles se sofisticaram, eles cresceram, novos padrões surgiram. E o universalismo vai justamente gerar um elo. Quando existe um elo entre essas partes, na verdade você começa a mudar toda essa perspectiva, em vez de ter algo segregado, ou seja, aquele assunto ali, então eu tenho que ir para minha lembrança ali de física ou de biologia. Não. Quando você começa a ver tudo integrado, você começa a absorver tudo sem procurar caixinha nenhuma, porque já está ali. Um campo de padrões é muito, muito maior. Então você começa a pegar aquele mesmo livro e você vai ter uma outra perspectiva de aprendizado em relação àquele aprendizado anterior. Aí você pensa, caramba, como é que a mesma fonte de aprendizado consegue me dar vários aprendizados diferentes, né? Isso que é incrível. O livro não mudou, mas o leitor mudou. E isso é com todos nós o tempo todo, tá? E o detalhe da questão da metafísica, nós vimos que 99,99999% do átomo é vazio, ou seja, o que mais existe no universo é o vazio para nós hoje. Ou seja, o campo metafísico ele é infinitamente maior do que o físico. E o físico ele emerge do imaterial, do vácuo, do invisível, né? Então nós estamos vendo só um pequeno ponto, uma pequena parcela, projeções de outras densidades de realidade. Então, para a gente poder avançar nesse livro da vida, a gente precisa aumentar a nossa capacidade de perceber novos padrões, né? E usar o nosso raciocínio para viajar nesse meio metafísico que a gente não vai conseguir sentir diretamente. Mas com o desenvolvimento, a gente até começa a perceber que esse campo metafísico ele está completamente aqui, que nós estamos imersos nele, e existe muita comunicação, existe muita informação que flui o tempo todo para a gente, e aí a gente, ampliando, a gente vai começar a perceber literalmente ele diretamente, de uma maneira muito diferente do que antes. Então o livro, ele está aí para todo mundo, mas a gente sempre vai estar no mesmo universo, reaprendendo um pouquinho mais a cada dia. Então a mediunidade, entendida como percepção ultradimensional, é uma faculdade inerente ao ser humano que pode manifestar-se em diferentes graus e formas de desenvolvimento. Quando educada, essa capacidade não apenas amplia os horizontes individuais de experiência, mas também expande a própria percepção de realidade, integrando dimensões sutis da existência ao cotidiano. Nesse processo, o ser humano aprende a relacionar-se com níveis mais profundos da consciência e da vida, superando a visão fragmentada e abrindo-se a uma compreensão mais ampla e integrada do real, né? Então, não é só você querer desenvolver, vou entrar ali
tomar aquele catalisador ali, ou entrar em um transe, em fazer isso, vou viajar para poder perceber outras realidades. Tá. A gente viu que se você fizer isso de maneira irresponsável, você pode achar uma depressão, achar uma vontade muito grande de se jogar num lago e não voltar mais, entendeu? Então, assim, existem os riscos. E o que é que define um caminho saudável? É o conhecimento, é o pé no chão. Então, antes de você se aventurar no metafísico, conheça o máximo possível do físico também. Conheça de química, de física, de biologia, de geografia, de língua, de tudo, de história. Né? Conheça um pouco mais sobre a vida física, para aí sim você se aventurar com maior segurança. Tá? Mas expandir o conhecimento realmente não é fácil. Porque o nosso conhecimento, ele não é uma coisa linear e nem simplória. Né? Na verdade, o que nos movimenta, o que nos guia são as nossas emoções. Nós somos seres emocionais. O que eu estou dizendo é que você precisa levar o seu racional ao nível que não permita, pelo menos tão fácil, que você se perca em emoções que não sejam positivas para você. E aí vem alguns paradigmas sociais. Eu, particularmente, eu me considero um cara muito chato. Eu não sei vocês. Por que eu sou chato? Sabe por que eu sou chato? E eu não sou pouco chato, não. Porque eu pergunto. Se eu não sei, eu pergunto. Se eu não sei, eu falo mesmo, eu não sei. Mas eu quero saber e eu vou me esforçar para isso. E, infelizmente, a grande massa não quer saber. Infelizmente, está em transe, está dormindo, está conectada aí na Matrix. Né? Então, perguntar é importante. E outra coisa, quando nós nascemos, nós já nascemos com muitas premissas, muitas bases que foram herdadas, doadas por outras consciências. Aí nesse momento você pergunta, peraí, e o que é que de fato sou eu que estou achando por mim? O que de fato é causa minha, é escolha minha de pensar assim? Será que eu não estou pensando por outros e eu não refleti sobre isso? Então vamos lá, por exemplo, você nasceu, beleza? Beleza, a partir do que eu nasci eu escolhi tudo. Mentira. Olha como estamos presos a muitos paradigmas. Primeiro é seu nome. De cara você já não escolheu o seu nome. Escolheram a sua cultura, certo? Ou seja, dependendo da sua família, do país, da região onde você nasceu no planeta, de cara ali, já de início, você já está imerso em uma cultura. Já escolheram um nome para você. Escolheram a sua educação. Induziram você a uma crença coletiva, muito possivelmente. Te introduziram em uma sociedade específica. Aí vem aquelas afirmações que são muito comuns, pelo menos para a maioria. Fantasmas não existem. ETs não existem. Ou então aquela frase, quando alguém acha que algo é mentiroso, é balela, já larga. Isso é teoria da conspiração. Como se teoria da conspiração fosse um termo sinônimo de mentira. Como se no mundo, no planeta Terra, maravilhoso, aquele planeta Terra que só existe em propaganda política, ele não tem conspirações. Todo mundo é amigo. Todo mundo é maravilhoso com o outro. Olha que maravilha. Acredite nisso. Você vai se dar bem na vida. Fica achando. Ou então, Jesus é o único caminho. Tem gente agora que até se contorceu. Mas isso é um problema, porque isso é cultural. Tem lugares que se você tivesse nascido, você não ia nunca ouvir falar em Jesus. Né? Nasceu numa ilha lá na Indonésia, remota lá, numa tribo. Você vai saber que é Jesus? Eu não ia nem saber que é Jesus. Seja obediente, seja um bom cidadão. Né? Aí você questiona, peraí, o que é obediência? Obediência ao quê? Né? Sempre, quando, como? Busque as oficialidades. Você está ali, você está pensando, você está estudando, você está vendo que tem algo diferente, você está avançando, aí alguém para. Não, mas isso não é oficial. Quem é que define a oficialidade? E a oficialidade de tudo? Existem convenções que são oficiais e são justas, beleza. Mas tudo? Né? Busque o sucesso. Aí eu botei os cifrões, ó. Dinheiro. O que é uma pessoa bem sucedida? Aquele que ganha um dinheiro. É verdade isso? Será? Dependa do governo. Nossa senhora, essa até arrepia, né? Não vou entrar muito na polêmica agora não, mas tem que questionar, meu amigo.
Governo é meramente um síndico de um prédio. E se o síndico vagabundo está deixando o prédio ficar uma porcaria e está aumentando a taxa de condomínio, você deve questionar, meu amigo, tem algo estranho aí. Essa despesa toda que você diz que tem é para quê? Que eu não estou vendo, só estou vendo porcaria aqui. As coisas ficam tudo sujas, caindo pelos pedaços e aumentando. E o seu carro é mais bonito, mais novo. E assim é o governo. Seja homem, beba álcool, não chore, né? Culturalmente aqui é bem comum isso, né? Tem uma aula que eu falei, uma aula chamada, não lembro agora o código, mas é normalidade. É uma aula que eu me identifico muito, né? A gente colocou várias questões dessa. Você é normal? Então, seja esperto, seja esperta. Ou melhor, para a mulher nesse caso, seja esperta, busque um marido rico. Cara, a nossa cultura, é machista, não sei o quê. Sim, ainda é para muitos, né? E na verdade, não é um machismo pelos homens só, não. Quantas mulheres a gente não vê se submetendo, né, a certas circunstâncias só pela segurança, que é uma coisa até instintiva, entendemos, mas pelo dinheiro, né? E homens também, tá? Enfim, no final, segurança, estabilidade, money. Só estude para passar de ano e trabalhar, né? Seja um bom profissional. Estudar é para isso. Então isso está certo? Né? Olha quanta coisa herdamos e inclusive quanta porcaria. E aí o que eu te pergunto, quando você começa a analisar, você pensa, caramba, Rodrigo, você tem razão, bicho. Quanta coisa eu penso, eu idealizo, eu até sigo, creio, mas isso tudo é porque eu já caí de paraquedas aqui, a galera disse que era assim mesmo e eu só fui. Não questionei. Aí vai ter um momento que vai fazer assim na tela do seu celular. Vai ficar tudo preto, vai aparecer toque, toque, toque. Ei, acorda. Vocês assistiram Matrix, vocês pegaram essa referência, pelo amor de Deus. Olha o coelho branco aí, ó. Siga o coelho branco. E o que é isso? Quem é que faz toque, toque, toque na sua consciência, na sua vida e te convida a sair um pouco do seu quarto, da sua vidinha rotineira e olhar para o lado e analisar melhor as coisas da vida? E isso é sincronicidade, ó. Bora, chamando a atenção? Presta atenção, acorda menina, acorda menina. Bora, 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 bora. E aí nesse processo eu te pergunto, o que é que te liberta? O motivo de ser comum na infância os relatos de amigo imaginário, visões e conversas com invisíveis se dá pelo fato da mente ainda estar descontaminada. Tem gente que fala, até os 7 anos, normalmente a criança ainda tem percepções, né, mais aguçadas. 7 anos seria uma média, tá? Não é nada cabal, não. Mas o que é que isso quer dizer? No momento que nós estamos na nossa infância, nós estamos ainda muito instintivos e muito conectados de onde viemos. Então, você não chegou a ter consciência ainda de alguém falar para você, se não existe, e gerar uma barreira, e podando a sua mente. Então você consegue realmente ter uma percepção mais aguçada até do próprio universo. Mas aí vamos sendo lapidados e engessados ao mesmo tempo. E aí chega um momento que nós viramos ciborgues. Você nunca anda sem a máquina em você aqui. Ó. Só falta estar dentro da sua cabeça um negócio desse aqui, né? Então nós somos ciborgues, seres biológicos e cibernéticos. Entramos em uma rede neural coletiva, tá? A grande internet. Hoje todos estamos conectados de maneira muito mais direta do que antes, né? Mas você sabe para onde ela nos direciona? Quem controla essa rede? O que querem de você? Você está sendo conduzido para onde? Cara, você está assistindo esse vídeo aqui, eu vou dizer, infelizmente, é para poucos mesmo. Eu não faço isso achando que 1 milhão de pessoas vão assistir essas aulas. Não. São poucos, infelizmente. E receba isso como elogio. Você já é um espírito um pouco mais velho, uma consciência mais velha. E já chegou a esse ponto de questionar, né? De elevar o nível do questionamento. Mas a maioria está sendo conduzida por essa nova rede neural artificial criada pela massa aí, dominadora desse planeta. E nós estamos sendo conduzidos para quê? Né? Realmente a maioria está dormindo na Matrix. E nessa analogia ao filme Matrix, a maioria está dormindo para servir de energia para outras sociedades. E a gente vê
que eu mesmo que ocorre aqui. Puxando até o metafísico para a conversa, né? Então, essa imagem aí é do jogo, que tem também filme, fizeram, né, um filme no YouTube, que é o Detroit Become Human. Jogão, filmão, ó, história sensacional. E nesse momento aí é um momento que uma ciborgue, ela começa a questionar a sua própria programação. Existia um núcleo na programação dela onde ela poderia questionar a própria programação. E aí chega um momento que aí nesse momento você define, e aí? Você vai quebrar a programação para defender uma menina? A menina está sendo ameaçada, mas existe uma programação que você não poderia fazer nada. Mas você está vendo ali a ameaça, aí vem uma empatia, vem uma construção sentimental que em tese o ciborgue não teria, mas a programação deixou ele programar isso, e nesse momento você define se vai quebrar uma programação original. E é justamente o treinamento do universalismo, ele vai te convidar a isso. Ele não vai impor uma nova programação. Ele vai fazer você refletir e questionar a sua, seja lá qual for. E o universalismo ele não vai te mostrar exatamente o caminho que você vai seguir. Mas ele vai estar sempre trazendo oportunidades para você questionar o seu caminho atual, tá? E aí eu te pergunto, o que te fez chegar até aqui? Como quebrou sua programação? O que te impulsiona à liberdade? E além dos ciborgues atenderem a demandas locais, possivelmente atendem a demandas energéticas do campo sutil, que eu falei do campo metafísico, né? Em relação a essa questão de seres humanos, nessa analogia Matrix, estarem sendo verdadeiras fontes de energia para outras, né, civilizações e outras entidades, como queira chamar. E é isso aí. O negócio é você questionar o que fez você chegar até aqui, até essa aula, até esse canal, ou até esse tipo de pensamento, né? O que te impulsionou a buscar essa liberdade, a ser um elemento aí como esse balão diferente da massa? Não é importante só sair aí, eu despertei. Despertar é relativo. Você pode despertar em relação a uma coisa e cair numa cilada desgramada em outra. Tá? Então não existe essa, eu despertei. Despertei em relação ao quê? Nós temos que despertar todos os dias. Abrir os olhos e agradecer a Deus por mais um dia. Isso é um despertar. E além deste despertar, é diariamente perguntar, caramba, como é que está a minha programação mental? Meus objetivos de vida, meus sonhos, meus desejos, né? O que é que eu busco? Essa reflexão, ela precisa ser praticamente diária, tá? Você deve estar sempre conectado a esse pensamento. Porque senão, é sair um pouquinho desse pensamento, você vê que a vida, meu amigo, essa grande massa aí, ó, que não está muito legal, que quer todo mundo ouvindo, quando você vê, você tá que nem um abestalhado, que não abestalhada, vendo dancinha lá do TikTok o dia inteiro e no final você é um bosta igual a todo mundo. Calma, eu também sou um bostinha, Então, vamos aí ao questionar transformador. Como é que está o nível do seu questionamento? Qual é o grau de sua curiosidade? Você é uma pessoa curiosa? Se não é, digo logo. Mude hoje isso. Seja curioso, seja curiosa. Quer entender as coisas? Como é que as coisas são? Como é que as coisas fazem as coisas? Né? O que deve ter? Vai e pergunta. Então, o que vai te promover a evolução não são respostas, são perguntas. Você tem que aprender a perguntar. E isso é fenomenal. O grau de curiosidade da consciência está diretamente ligado à amplitude da percepção da realidade. Quanto maior a abertura investigativa e o desejo de compreender, mais a mente ultrapassa condicionamentos e amplia seu campo perceptivo. A ausência de curiosidade mantém a consciência restrita, enquanto seu cultivo promove a expansão do olhar, revelando dimensões mais sutis e complexas do real. Aí eu te pergunto, o que é que promove a curiosidade para você? Você passa a perceber, à medida que começa a prestar atenção, que a verdade está lá desde sempre, mesmo quando não consegue notar. É aquilo que falamos no livro. No momento que você passa a ser mais curioso e passa a ter algumas vivências, você vai ver que aquela mesma fonte de realidade, de perspectivas ou de conhecimento vão trazer coisas novas. Aí você pensa, caramba, eu já passei por esse caminho e aprendi coisa nova. Vai! E é assim, ó, sempre. Eu queria aqui, primeiro, fazer uma declaração de amor, vamos dizer uma essa, de admiração, de respeito por essa senhora,
a Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, que é, com muito carinho, um monstro na sabedoria e em uma didática muito singela, uma forma de se expressar doce, serena, mas de uma profundidade incrível, mas acessível, didática. E isso é o que me encanta. Não precisa falar rebuscado, blá, 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 blá. Não, ela é muito singela, mas de uma sabedoria monstra. E então assistam os vídeos. Filosofia, essa mulher aí é fenomenal, tá? E destaco aí esse vídeo que eu assisti recente, que tem o título Chaves da Sincronicidade. A sabedoria dos símbolos. Você entender a sabedoria dos símbolos. Cara, aula, palestra incrível, tá? E uma frase que eu achei incrível retirada aí foi que sincronicidade é a pedagogia da vida, né? Que ela utiliza a questão a simbologia, a sabedoria dos símbolos. Você vai ver que é essa comunicação, né, do universo com você o tempo todo e é um processo realmente pedagógico. No momento que você vai compreendendo essa comunicação, como lidar com essa sutileza, com esses conhecimentos, cara, a vida muda de uma maneira absurda. Você passa a lidar com a vida de uma maneira muito mais direta do que você imagina, né? Então deixa aí, ó, tem aí o link, pausa o vídeo, pega aí esse link e assista, vale a pena. Fantástica essa pessoa, tá? E aí, falando em curiosidade, imagina o seguinte, analisa aí como é que você está. Você está uma pessoa curiosa, gente boa, um bostinha, né? Por exemplo, temos aí, ó, 4, 7, 9 chamadas ali, ó, daqueles portais de notícias que você tanto adora. Aí apareceu os títulos. Aí a pergunta é, qual você teria curiosidade de clicar primeiro? Vamos aos títulos. Conheça de forma didática conhecimento sobre a estrutura do universo. Você ia clicar nesse? Será? O outro é Ramalimalan conta como é a dimensão 8D. Já. Mentores advertiram sobre o que ocorrerá ano que vem. Se prepare. Os mentores falam que vai rolar ano que vem. Sabe o quê? Clique e saiba mais, né? Júpiter explodiu. Suba as montanhas. Clique aqui e saiba mais. Essa daí também é boa para clicar, não? Rodrigo Sensitivo e 7 dicas para ter sucesso financeiro. A última dica é incrível. Você ia clicar nessa também? Brigas conjugais explicadas pela física quântica. Eu mesmo invento as paradas e dou risada, bicho, que eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Brigas conjugais explicadas pela física quântica. A física quântica explica tudo. A outra, escute um CD virgem e harmonize sua vida. Os 500 primeiros ganharão Alexa. Quem sabe pegou a referência de você escutar o som do silêncio por R$600. A outra é universalismo, a busca pela dinâmica da existência. Você ia clicar nessa parada? E a última, babado. Sabemos o que o Rodrigo fez. Aí eu te pergunto, qual destes você iria clicar primeiro? Então você seria um bostinha? Questionar transformador ainda? Seguimos aqui, que a curiosidade ela pode ser despertada por diferentes fatores, mas quase sempre envolve um choque entre o conhecido e o desconhecido. Ou seja, você vai ter que se deparar com algo que vai te não digo incomodar, mas vai te inquietar, e algo que realmente mexeu com sua emoção e você desconhece. Aí sim é um grande fator para você buscar a curiosidade. Mas alguns elementos centrais são admirar o mistério. O contato com o inexplicável, com algo que desafia nossas certezas, estimula a busca por respostas. Cara, admirar o mistério. Eu quando era criança, eu tinha enciclopédia Barça. A barba branca não nega a idade, né? E eu ficava tinha uns livros grandes chamados Geopédia. Eu olhava aquilo, uma foto do cometa Halley, um cometa, eu vislumbrava. Caramba, um espaço, essa parada vai até onde? O que é isso? O cometa tá indo pra onde? Veio da onde esse cometa? Os planetas, como deve ser descer um planeta diferente? Caramba, o que tem lá, né? Como é que foi criado isso?
E eu acho muito legal lidar com o mistério. Para mim, eu acho o mistério cativante. Sentir-se provocado, perguntas instigantes, paradoxos, situações novas. Cara, paradoxo é incrível, cara. É aquela ideia do paradoxo do avô. Se você voltasse no tempo e matasse seu avô, você existiria? Tem uns negócios muito bons, cara. Isso aí é muito bom. Experiência emocional. O encantamento, o fascínio e até a inquietação diante do inesperado mobilizam a atenção. Aquilo que a gente falou, né, antes. Educação e ambiente. Aí vem a educação, o próprio ambiente. Você tem familiares que estimulam a curiosidade, pais ali, amigos, escolas. Isso tudo é muito bom, né? Sei lá, um canal do YouTube, quem sabe, que estimule você a pensar um pouquinho, né? Autonomia interior. Quando a pessoa percebe que pode construir conhecimento por si mesma, a curiosidade se fortalece como motor da consciência. Esse é o nosso objetivo final. Estamos em treinamento aí para chegar nessa autonomia aí, ó, de ser curioso, porque a gente vai entender como a curiosidade nos beneficia, né? Então, o despertar da curiosidade surge quando a consciência se depara com um limite percebido e se vê motivada a expandi-lo. E separa alguns. Quando eu vejo que eu cheguei num limite ali, caramba, não tinha pensado nisso, ou não faço ideia, eu vejo que eu sou limitado, que eu estava só até ali. E que existe um infinito depois daquilo. Isso não é importante não. O importante é chover quem matou Aldete Hotman, sei lá o que, na novela, não sei o que, isso aqui que é importante. A Fazenda, Big Brother. Olha, na aula normalidade eu falei, se você assiste essas paradas, sei não, meu pai. Eu acho que você tem que voltar. Se nesse momento você pensou, caramba, eu adoro assistir essas coisas, volta para a primeira aula e assiste tudo de novo. Quem sabe você vai absorver novas coisas. Então vamos aos exercícios da vida, né? Sobre nosso pensar universalista. O que é isso? A consciência, ao ingressar nesta dimensão, na superfície deste planeta, a consciência se condiciona a uma limitação natural de suas percepções, tá? Ó, isso aqui. Mas está intrínseco à sua consciência os sentimentos do seu eu maior. Esse conjunto de sentimentos é o fruto de todas as suas experimentações pregressas, uma índole, além das condições estabelecidas à sua chegada. O que é que eu quis dizer aí? Quando a consciência ela chega nessa dimensão, reencarna, ou como nasce, como você queira chamar, naquele momento, como a gente falou da infância, nós temos uma índole, um caráter, né, que é fruto, consequência de todas as nossas experiências passadas. Então, no momento que eu nasci sem nome. Eu era eu. Quem sou eu? Aquele que sou. Já tive 1 milhão de nomes aí para trás. Aí alguém falou, devia ser um Enzo na época, na novela, né? Rodrigo devia estar na moda. Era a moda do Enzo, né? Enzo Gabriel. Não, na época era Rodrigo. Pronto. Alguém falou, esse aí, ó, vai ser Rodrigo. Pronto. Naquele momento eu já comecei a me limitar, como falamos, né, nessa aula mais cedo. E nesse processo, eu, Rodrigo, o ego Rodrigo, ele é só uma parte de quem realmente eu sou. Mas aqui, em todas as minhas partes fractais, aí as outras aulas a gente vai, né, já falou e vamos falar sobre isso. Os outros egos fractais, todos eles estão emanando a minha índole, eu mesmo, de quem eu sou. Só que em momentos, em tarefas, em experimentações diferentes. Tá? Mas essa índole é o fruto do conjunto total, né? Aquele que sou. E Rodrigo seria só uma parte. E esta experiência atual aqui, com essa limitação, é um aprendizado no conjunto de reparos. É um conjunto de reparos e de equívocos do passado e de novos conhecimentos. Ou seja, nós estamos aqui para reparar, né, algumas coisas aí, reparar sistemas que foram perturbados aí com algumas ações nossas e tudo isso é aprendizado e vamos adquirir novos aprendizados e esse conjunto aí é o que a gente chama de evolução. Nunca estamos sós, isolados. E estas interações geram causas e consequências, mas encarando o tempo como uma fractalidade, as respostas a certas variáveis podem emergir em tempo indefinido e gerando interferências em um número inimaginável de consciência. Vamos lá, vou voltar. O que é que eu quis dizer com isso?
Você está aqui, ó, no universo, nesse campo, espaço-tempo, nesse momento na superfície do planeta Terra, nessa densidade de realidade aqui. Pá! Tudo que você está fazendo está interferindo o todo, o universo inteiro. É muito doido pensar isso, mas é. E isso ocorre com todo mundo. Todo mundo está interferindo em todo mundo, porque tudo está conectado. E normalmente você pega esse celular aqui e vai jogar no chão, vai quebrar na hora. A resposta é imediata. Vai vir emoção, pô, quebrou e agora não deu dinheiro para comprar outro, rápida. Mas existem respostas às suas ações que podem levar vidas para esse eco retornar. Mas não como um castigo, não nesse sentido, mas assim, uma nova flutuação, interferência daquelas suas ações. De repente não vem um castigo, vem um aprendizado novo. Mas isso só aconteceu porque você lá atrás fez aquela parada lá. Então, a vida ela vai te respondendo à medida em que todo esse arranjo ele sofre interferência para te dar um retorno. Então, existem respostas rápidas, respostas a longo prazo, mas todos nós estamos conectados a tudo. E ser curioso e integrador é almejar, desbravar novos momentos, novos locais do universo. É passar a conhecer a si mesmo além de. Não sei se eu engoli aí o que foi o além de. Se eu engoli alguma coisa, eu coloco na edição. Mas é o seguinte, ser curioso é justamente pensar de maneira universalista, é você começar a ser curioso para abraçar novos conhecimentos ou novas áreas que você não tinha afinidade. O universalismo vai começar a costurar e integrar essas bases. E aí você começa a almejar e desbravar novos momentos. Ou seja, você vai querer, agora você vai entender por que você está querendo ser curioso e desbravar novos conhecimentos. E você vai ver também que a comunicação do universo com você vai ser completamente alterada, vai se intensificando cada vez mais. É aquela velha história, é como se a natureza dissesse assim, eu não vou falar com quem não quer ouvir. Aí o cara fala assim, eu estou ouvindo. Opa, ele está ouvindo, galera, vamos então agora fazer mais silêncio para ele ouvir. E mais ou menos é assim que a natureza age com a gente. Nesse ciclo aí, ó, de N experimentações, né? Em diversas densidades de realidade, reencarnações, como queira chamar. Então este curso, falando agora da mente universalista, este curso é um longo treinamento que pode despertar em alguns a motivação de conhecer um novo eu e um novo universo, mas creio que seja mais comum a lapidação de mentes universalistas que estavam buscando engajamento filosófico. O que é que eu quis dizer aí? Isso aí é uma percepção minha hoje. Eu faço esse trabalho para que seja acessível a todos, tá? Seja acessível, que seja gratuito, que seja palpável. Não quer dizer que eu acredito que todos vão ter acesso. Muito pelo contrário. O que eu acredito é que o nosso nível, apesar de eu procurar trazer uma didática simples, claro que com certos níveis de pensamento um pouco até profundos, pelo menos para mim, é demais até, mas de uma maneira didática para ser acessível, inclusive intelectualmente, para a maioria, mas sem perder a profundidade. Eu acho que a maioria dos que chegam até aqui, eles já têm um treinamento implícito. É como se, apesar da linguajar simples, não fosse um curso básico. Ou seja, são mentes já universalistas que estão aqui tentando se engajar filosoficamente com algo e que não encontraram até o momento. E aí, dentro do universalismo, das propostas entre diversas, tem aqui do Ciência Universalista, e estão se engajando e trabalhando cada vez mais esse pensamento, esse pensar universalista. Então, para ser sincero, eu acredito que sim. Mas se por um acaso pessoas que ainda estão fora dessa realidade, né, de tentar serem mais curiosas ou pensar, e isso de algum modo desperte, nossa, eu estaria realizado se basta uma pessoa, né, ter sido motivada a pensar, eu já ficaria assim, me sentindo com a missão cumprida, tá? O que não posso deixar de ressaltar é que o despertar de uma mente universalista trará consequências. Aí eu tenho que avisar vocês. Então, olha essa mente aí, ó, olhando para o espaço e os conhecimentos sendo integrados, né? Gente, no momento que você começa a integrar o conhecimento, não tem jeito.
vão ocorrer alguns sintomas e todos nós devemos estarmos preparados. Primeiro, alteração de valores e hábitos. Você vai começar a olhar assim, pô, bicho, esse Big Brother aí, eu vou fazer outra coisa enquanto eu estava assistindo, eu vou fazer outra coisa mais legal. Quando você vê, você deixou de ver. Naturalmente, né? Sem ninguém induzir, pedir nada. Você por você mesmo, porque seus valores mudaram. Hoje eu gostava de fazer tal coisa, não vou fazer mais não. Vou fazer agora tal coisa, né? Vou cuidar mais de mim, de minha família, do meu corpo, da minha mente, etc. Até no lazer também, certas coisas mudam naturalmente. Suas afinidades, elas podem não, elas vão sofrer alteração, tá? E não vai ter um rótulo, tá? Não necessariamente você vai todo mundo fazer a coisa igual, muito pelo contrário, cada um vai seguir o seu caminho, mas vai mudar, seja ele qual for. Outra para mim que é fato, você perderá amizades. Ainda coloquei amizades entre aspas, porque para mim você perder a amizade porque você está expandindo sua consciência, você não perdeu a amizade. Você perdeu uma pessoa que tinha um interesse fútil ali com você, né? Amigo de verdade você não perde. Mas sabe aquela coisa da sociabilidade? Às vezes você tava numa rodinha da galera, tem hora que você começa a ficar assim, pô, bicho, essa galera só fala merda, velho. É legal conversar merda de vez em quando, mas todo dia tá dureza, né? Aí você vai começar a buscar outras amizades. E outras amizades vão ficando pra trás. E eu acho que assim é a vida com todo mundo, né? Existirá uma fase onde você vai se sentir só. Tem um vídeo aqui, até fora da academia, no Ciência Dessa Lista, que é o despertar os sintomas do despertar. E é mais ou menos por aí. Vai ter um momento que vai ter a síndrome do estrangeiro, o vazio interno. E isso tudo vai fazer você se questionar. E é um processo, é aquele processo que você para dizer, caramba, realmente eu preciso refletir sobre mim. Aí vai acontecer algumas coisas, mas isso é processo natural, faz parte e é positivo, tá? E um tom melancólico pode surgir durante a observação do seu redor. É fato, infelizmente a maioria está dormindo, está imerso aí em pensamentos rasos e o nosso redor não está muito bonito, né? Quando você olha para o planeta, são guerras, é fome, é miséria. É como um certo homem falou uma vez, né? A felicidade não é neste mundo, a felicidade plena. Você vai ter seus momentos de felicidade. Mas quando você começa a ampliar sua visão, você fica um pouco melancólico, realmente, às vezes, pelo menos nesses momentos de reflexão. Estes pontos são os desafios iniciais à mudança na forma do pensar. Mas boas transformações trarão qualidades motivadoras. Eu falei só algumas, eu não falei todas as consequências. Vamos agora expandir. Mais consequências surgirão. Eu falei só uma parte meio desafiadora, né? Mas é o seguinte. Vamos lá, o que é que vai acontecer com a mente universalista aí, ó? Você será mais forte a emoções, ou seja, você terá um maior controle sobre elas, um maior entendimento. Então você vai se revoltar menos, você vai racionalizar mais suas ações, isso é bem positivo. Você buscará não se revoltar com a vida, os desafios ocorrem. Será mais empático e cooperativo, isso para mim é o que faz a sociedade mudar. Você escutará aí, ó, o universo e se sentirá acolhido. É justamente a sincronicidade, ela vai te encaminhar para perceber que nunca estamos sozinhos. E vai ver que existe toda uma família universal, amigos que nos acompanham sempre. Você amará mais a si mesmo, muito mais. Novas amizades surgirão. Olha nós aqui, ó. Olha eu aí, seu brother, tá vendo aí? Você não me conhecia antes. Sentirá o amor de uma família universal. Como digo sempre, né? O amor que você retém, a dor que você carrega. Terá mais coragem para se impor à vida. Isso para mim é crítico. Você tem que se impor à vida. Você tem que, não é ser orgulhoso, muito pelo contrário, é ser humilde e dizer o que você quer. Para que a vida ou outros da vida aqui digam, botem na sua cabeça o que você acha, o que você deveria querer, né? Você vai ter maior autonomia em tudo. Será mais forte as emoções, aí terminei copiando. Buscará não se revoltar com a vida. Bom, coloquei tudo de novo. Será empático cooperativo. Foi um erro aí, galera. Foi um erro. Copiei sem querer aí. Nova, sentirá, né? E fé racionalizada. Esqueci de mudar, tá? Mas o último aí, ó. Fé racionalizada. Eu acho que isso é muito importante. Vimos que todos nós temos a nossa fé, que é diferente das crenças.
E todos nós temos as nossas crenças. Mas a nossa crença, a nossa fé, ela precisa ser racionalizada. Você precisa buscar um entendimento, um para-quê das coisas, a paraecologia, né? Uma lógica. Senão você pode se perder aí completamente. Desculpa aí, galera, pelo erro aqui no slide. E seguindo, o universalista prático está em constante reflexão, principalmente sobre si mesmo. Humildade é a chave da transcendência. Preste atenção nessa frase. Humildade é a chave da transcendência. Iremos, nas últimas aulas deste curso, reviver uma nova perspectiva do todo, em suas diferentes escalas da percepção da realidade, redefinindo o entendimento sobre o universo, sobre a sociedade e sobre a consciência. Que o equilíbrio entre a busca pelo conhecimento externo exista com a busca de conhecimentos, percepções internas. Tudo está conectado. Ambos os sentidos da viagem do pensamento, interno ou externo, convergem para o mesmo ponto, a sua singularidade. Não seja universalista. Seja quem você quer ser. Use o universalismo como sua ferramenta libertadora do pensar. Não deixe que o universalismo vire uma seita, uma ideologia, uma crença, como eu já estou vendo aí surgindo, hein? Quando eu comecei há uns, 13 anos atrás, não tinha muito não, agora está cá. Já está aparecendo. Espírita não sei o que universalista. Pastor universalista, não sei o que universalista. Daqui a pouco tem religião universalista. Fuja disso, hein? Cuidado. E fico muito feliz de estarmos juntos nessa vida. Eu, que nem Carl Sagan, né? Ele falava, é uma honra compartilhar a superfície desse planeta com você. Ó, o cara fazia, meu irmão, uns galanteios assim, alto nível. Mas eu falo isso também de coração. Eu fico muito feliz de estarmos juntos, de estarmos pensando juntos e de ganhar tantas amizades aqui no Ciência Universalista como eu nunca imaginei. Hoje eu posso dizer que eu tenho amigos aí, alguns até irmãos do coração, no Brasil inteiro. Cada pedacinho do Brasil, eu tenho uma consciência que eu posso dizer assim, cara, tô passando aí na cidade, vamos ver, bora, vamos conversar, e isso para mim não tem preço. Para mim é um pagamento, se eu já tive alguma vez esse pagamento aqui, foi esse, né, que são as amizades. Então, é essa reflexão que eu queria fazer para vocês sobre a importância de você ser livre, e uma das ferramentas mais importantes que eu vislumbro hoje é você pensar de forma universalista, integrar conhecimento, ser curioso. Beleza? Como eu digo sempre, a viagem do conhecimento continua. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Em breve aí mais uma aula nesse nosso último nível, que é o nível Universalismo 2. E estamos sempre aqui no WhatsApp. Deixo o convite para vocês participarem do grupo e vamos conversando. Se gostou, se chegou até o fim aqui, agradeço se você compartilhar com outras pessoas para que elas possam ingressar aqui e trazer mais conhecimento para a nossa comunidade, todos nós. E o like, enfim, deixe seu comentário, fique à vontade para engajar aqui na nossa iniciativa, tá bom? Gente, grande beijo, grande abraço, fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem. Mas como eu sempre, sinceramente, humildemente desejo é que vocês fiquem em paz, tá? Valeu, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.